Olá amigos, tudo bem? A pedido nos comentários, o pessoal queria saber como é que fazia e pediram muito já também os nossos clientes. Então hoje nós vamos trazer para vocês o passo a passo para montar a caixa. Para chegar aí, ó. Aqui tem 700 peixinhos, estão engordando bastante, ficando bonitinho. E com vocês, Ricardo da empresa Silagem, que trabalha com máquinas de enfardar silagem e também ensiladeiras. Esse vídeo é um vídeo informativo, nós não trabalhamos com esse sistema aqui, nós trabalhamos aqui na propriedade, tivemos um êxito, provei, aprovei e estou levando para vocês poder usar na propriedade caso queira. O sistema aqui é um sistema que a água vem da sanga que fica lá embaixo e volta aqui para o banhado que vai alimentar a sanga. Então a água aqui ela circula sempre com água nova. O sistema aqui ele funciona fazendo a água circular, ao mesmo tempo que essa circulação joga toda a sujeira lá para o meio, lá no fundo, e ele é sugado por um sistema de exaustão que traz então a água para cá. Vamos ver de perto aqui, ó. Então a água sobe de baixo, o funil invertido, e aqui vem saindo a sujeira. Para chegar num bom resultado, nós precisamos da exaustão, limpeza da água. Lembrando que esse sistema é um sistema de renovação de água, não é um sistema que a água fica passando sempre a mesma. Então nós temos o sistema de exaustão aqui. Eu vou chamar de exaustão, né? Mas é um sistema de centrifugação para trazer a sujeira para cima. Então nós precisamos ligar de vez em quando essa bomba, não é sempre, tá? É algumas horas por dia. O vídeo é longo, vai ter 3 capítulos, né? Então, para explicar tudo direitinho. Aqui, esse sistema é o mais importante, que é o que leva a sujeira, né? Os dejetos dos peixes para fora, embora. Depois disso, nós temos uma bomba que vai fazer a aeração aqui também. Os equipamentos vão ser falados no último vídeo. Então aqui está o sistema da aeração. É uma bombinha, gente, que ela mistura então o oxigênio que entra pela mangueira e joga o jato d'água para frente. Esse é o trabalho dela. Então ela mistura o oxigênio com a água. Mas vamos lá para montar essa caixa lá, vamos ver como é que funciona aqui, o que está escondido aqui, como é que funciona isso aqui, porque para chegar isso aqui vai até 1.500 peixinhos. Lambari nós estamos fazendo aqui. Então para você chegar a uma condição de sanidade, para que o peixe não tenha óbito, não morra, tem todo um sistema que tem que ser preparado aqui dentro. E começa com a preparação da caixa. Vamos proteger aqui porque bem TV gosta de peixe. Já estamos também fazendo a terraplanagem da nova caixa que nós vamos fazer lá. Nós estamos aproveitando que vamos fazer uma caixa para fazer um vídeo para vocês. Então aqui vai a nova caixa. Tem que ter uma terraplanagem feita com o nivelamento do solo. Tá? Então tem que nivelar o solo, cava, usa uma reguinha com nível e vai nivelando. Para deixar tudo parelhinho, senão a caixa vai ficar com água pendida. Vamos lá na caixa de uma vez. Bom pessoal, o sistema ele é composto então como lá, tá? Por um cano central, que é esse aqui, que ele vai se ligar à saída de água da rua. Então a água vai vir por aqui, fazendo com que ela gire, a sujeira vai se depositando no meio da caixa pelo sistema de centrifugação e esse aqui embaixo o coletor, tá? Coletando lá, ela sobe a água e vai entrar nesse cano aqui, que vai estar mais curto do que o nosso exemplo aqui, né? Ele vai estar abaixo do cano principal. Então o primeiro passo que nós precisamos é achar o sistema de funil invertido, que ele pode ser um pote, ó. Pote lá da patroa que ela não usa mais. Um baldinho como esse, você vai cortar ele numa altura aqui de no máximo 10 centímetros, né? Pode ser um 10 centímetros de um balde maior, pode ser um pote da patroa que não deu certo aqui. Por que esse aqui não deu certo? Eu tive que refazer, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, estou refazendo o sistema. Porque eu tenho os peixes que entravam aqui dentro e trancavam as entradas, e outros, os peixes podem fugir, então eu tinha esse buraco. Tinha esse, aqui era muito grande, aqui era muito grande, eu tive que substituir pelo sistema assim, ó, furado e perfeitamente casado. Lá no tanque, eu usei uma parte de um comedor desse aqui, que já estava abandonado, então eu usei essa partezinha aqui, ó, pequenininha, lá naquela caixa. Usei esse aqui, ó, esse pedaço, só esse pedaço vermelho aqui de baixo. Sobrou essa parte aqui, que é a parte de baixo que eu estou usando agora. Acho que os dois vai dar muito certo, porque esse do meio, pequenininho, deu muito certo, funcionou muito bem. Determinado, né, o que a gente vai usar ali, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a primeira peça de baixo. Então a gente vai marcar, pegar uma canetinha e fazer a marcação para fazer o furo. Esse furo aqui,
Eu tenho uma ferramenta aqui que é parecido com o soldador, que é o pirógrafo. Eu uso ele, né? Então ele, tanto para fazer as entradinhas de sujeira aqui de baixo, quanto fazer esse furo, eu usei ele. Então aqui embaixo, feito esse furo, encaixado o cano, quanto mais justinho, melhor. Então eu faço o furo sempre a menor para você poder aumentar do que fazer maior e ficar muita folga, né? Então aqui a gente vai fazendo então as aberturas aqui, tá? Que é mais ou menos meio lápis, tá? Meio lápis ou meia caneta. Meia lua aqui, ó. Mais ou menos aqui. Pode fazer com a cerinha, pode fazer com aquilo que você tiver, tá? Pode pegar um prego, um pregão grosso, ou um pedaço de ferro, esquentar ele no fogo, tá? Então tem muita... Como é plástico, é bem fácil de trabalhar. Feito, então, o encaixe, feito as entradas de água. Aqui não tem medida, padrão, você vai trabalhar conforme você vai indo para frente. Então assim, eu não estou usando um medidor, não estou usando uma harmonia aqui. Afinal de contas, você vai ficar lá no fundo da caixa, né, gente? O importante é a funcionalidade. Tem que ter bastante furinho, tá? Bastante, todo ao redor, cercar tudo de furinho. Aqui é uma distância mais ou menos de 4 centímetros. Feito isso, imagine que aqui está no chão da caixa. Eu tenho que encaixar esse cano aqui, mas eu preciso usar uma regra, que é a seguinte. Eu encaixo ele e eu vou usar algo de régua, como isso aqui, mostrando aqui para vocês. Eu vou encaixando, deixando espaço mais ou menos da minha mão ou de um dedo, né? Vou encaixando, ó, prensou minha mão, essa é a altura. Ajeito ele para ficar alinhado. Para nesse ponto eu marcar então a furação que vai aqui no cano que sai em cima. Pegando o cano aqui, ó, ele vai ficar alinhado aqui dentro, né? Então ele vai entrar aqui, ó. Ele pode até forçar o plástico para baixo, mas ele não pode deixar, ele tem que estar aqui certinho. Feito isso, eu vou então fazer esse furo, que você pode fazer de várias formas, né? Então eu faço aqui com a ceracopo, já tem a medida correta, ele fica prontinho. Dá para fazer, gente, com várias técnicas, né? Aqui é uma broca, você vai fazer um monte de furinhos, um pouquinho menor, e depois usa mesmo uma broca um pouquinho maior para fazer o acabamento. Vai usar na lateral da broca, para ir desgastando até chegar no ponto. Não fica perfeito, mas fica um pouquinho melhor. Para quem já viu minha dica de retífica, né, que saiu como uma dica de gambiarra que a gente usa aqui na propriedade, que ela também você vai trabalhar com ela aqui. Você pode fazer um monte de furinhos e com a retífica vai ficar um acabamento melhor que a broca. Aí você usa a retífica para dar o acabamento, certo? Feito esse furo, nós temos já então a primeira parte, que é essa aqui. Essa altura aqui nós vamos regular depois, mais tarde, tá? A altura desse cano aqui. Então corta ele um pouquinho maior. Pode cortar ele da altura da caixa que vai dar certo, ó. Você vai medir a caixa aqui pela altura, ó. Essa caixa aqui tem 90 de altura. Então o cano aqui vai dar uns 85, mas depois a gente vê isso na prática mais adiante no vídeo. Feito então o sistema central, eu vou fazer agora o cano de saída da exaustão. Para chegar na medida desse cano que a gente vai cortar ali, então nós temos que colocar o flange na caixa. O flange é essa peça aqui que ela está lá colocada já, ó, lá em cima. Tá? Então o flange, você vai colocar ele com a parte de rosca para a rua, para fora da caixa. Vai fazer um furo lá na caixa. Normalmente vai vir esse gabarito aqui. Se você for usar um que você não tem o gabarito ainda, se oriente por esse cano aqui onde tem a rosca, tá? Passa a canetinha ao redor dele, vai dar certo também. Mesma técnica, retífica, ali é plástico também, tá? Mesma coisa que furar ali. Feito isso, você vai colocar ele no lugar lá. Bom, pessoal, então você tem que ter a medida desse cano que vai ser colocado, de lá até o meio, que ele vai ficar aqui, né? Então você vai considerar o quê? Observando para essa peça que vai ficar lá embaixo, nós vamos medir essa medida aqui, ó, um pouco menor do que essa bordinha aqui. Essa borda aqui ela tem 1,5 cm, tá? Então tem 1,5 cm que o cano encaixa aqui, e mais o encaixe daqui que também tem 1,5 cm. Porém, essa peça aqui, ela encosta para dentro, né? Então, se eu descontar aqui, ela tem 3, tá? 1,5 que encaixou, porque ela está avançando para dentro da caixa, né? Imagine aqui, ó, a caixa é aqui, né? Então, como ela está para dentro, e ela vai encaixar aqui o cano. Vamos ver quanto que tem de encaixe aqui, para ficar no meio da caixa, que é o segredo, tá? Lá do outro lado foi 1,5, aqui eu consigo colocar dentro dela aqui até quase 3, então que é o tamanho daqui. Então ela não considera como espaço. Vamos calcular então que esse furo está encostando lá no fundo da caixa. Então eu vou pegar essa medida aqui, ó.
encostado lá no fundo da caixa até o centro da caixa, tá? Como é que eu tiro a medida? Bem simples. Você vai pegar a medida por trás da caixa, tá? Lá atrás, por fundo. Vou fazer por dentro para facilitar vocês enxergar. Ó. Pego aqui ó, a maior medida que eu tenho aqui, até lá. Tem 1,10 m. Então se eu tenho 1,10 m e o cano vai ficar aqui bem no meio, eu tenho 55. Só que daí eu tenho um detalhe para lembrar, não são 55 exatos, porque essa curva aqui, para me largar o cano no meio, eu preciso considerar que eu tenho o cano chegando aqui, mas eu tenho mais aquele espacinho que tem aqui, até o meio do cano. Então o meio do cano, considerando que esse aqui é de 40, tem 2 centímetros. Então eu tenho que descontar esses 2 centímetros no meio do cano, para chegar bem no meio do cano. Então ele vai dar menos 2, que é metade do cano de 40. Nós temos 53 para essa caixa aqui. Vou cortar então esse cano que vai para a rua com 53 para encaixar depois aqui e dar o comprimento certo. Feito isso, essa curva aqui deve estar dentro da casa, aqui dentro. E vamos considerar que esse cano aqui seja o da rua, tá? Então eu entro com ela aqui. A peça vermelha você pode tirar agora aqui, a peça do funil que você tenha feito, para facilitar o serviço, para enxergar melhor. Então aqui nós vamos segurar aqui, ó, colocar o cano e depois tem um de dentro aqui que eu vou encaixar, tá? Nesse caso aqui, vamos facilitar as coisas, né? Vamos facilitar, pessoal. Tá difícil o negócio hoje. Aí, agora melhorou. Vamos lá. Então aqui eu tenho que encaixar bem o cano. Lembrando que esse cano, por ser uma saída embaixo da caixa, seria ideal usar cola, tá? Eu não estou usando, tá? Aqui na propriedade não tem problema, mas tem que observar bem para não ter vazamento, senão a caixa pode esvaziar. Martelinho de borracha, tá? Que o meu tá guardado lá. Vamos usar o que nós temos aqui para explicar para vocês. Então aqui vai ficar assim. Quando você tem lá na caixa, vai ficar bem no meio aqui. E aí você vai fazer a última etapa, que é fazer o encaixe aqui. Como ali está preso na caixa, eu venho e encaixo aqui. Agora é que eu vou fazer esse furo aqui, né? Esse furo não é feito antes, tá? Ele é feito agora para ter a altura certa. Então como é que eu faço para achar a altura? Vou botar aqui no lugar de volta. Vou conferir aqui se cabe a minha mão, tá? Que agora não tem muito como não caber, porque ele já está calçando aqui em cima, tá? Então aqui, ó, isso aqui. Aqui, depois eu consigo alinhar dentro da caixa, certo? Aí eu vou ter que achar a altura que eu tenho que fazer esse aqui. Então ele vai ficar lá na caixa na altura exata para não dar problema de jogar esse cano aqui. Esse sistema aqui não pode ficar erguido. Se ele erguer aqui, ó, não funciona direito. Então ele tem que estar encostado no fundo. Para isso, vamos usar uma trena e tirar como referência, então, a medida que nós temos aqui no começo aqui. Ó. Então, deixando ele alinhado, eu vou pegar a barra de baixo, eu tenho 6 centímetros. Eu vou colocar com 7 para que o cano faça isso, ele force para baixo o sistema. Então, gente, os meus 7 centímetros estão embaixo do cano, né? Então, aqui quando eu vou fazer o gabarito, eu preciso ter os 7 centímetros do fundo da caixa aqui, ó. O fundo da caixa é alinhado aqui, né? 7 centímetros até o fundo aqui, ó. E aí que eu botei 8. Por que eu botei 8? Porque esse cano aqui, ele tem 55, que ele tá nesse gabarito. Então eu tenho que botar 8,5, porque o meu cano tem 40. Então, na verdade, aqui eu vou pegar aqui a parte de baixo. Então lá era 7 centímetros, tá? Eu tenho que considerar que aqui é mais grosso e botar 1,5 centímetro para cima, porque ele tem 55. Dividindo por 2 não é 1,5 centímetro, então é 0,8. Então vamos colocar ele com 8 aqui. 8 e um pouquinho. Essa é a altura que você vai fazer o recorte. Veja que nessa caixa ele vai encostar aqui em cima, tá? Bem em cima. Tá? Eu tô falando da parte superior do flange, então ela estaria aqui, ó. Bem assim ela vai ficar, encostado lá em cima. E não pode fazer mais para cima onde o papel não alcança, senão a peça que você vai fechar, essa peça aqui ela não vai encaixar ali em cima. Daí tu vai ter que fazer aqui. Se tiver que subir mais, você vai fazer aqui e não ali no lugar que está à espera. Aqui você pode jogar onde quer. Aqui não, porque você tem uma limitação dali. Bom, feito isso, gente, vamos ao próximo passo. Imaginamos que o nosso cano, então, como esse caso aqui pede, ele tem 53 centímetros, certo? Agora nós vamos encaixar, então, o sistema, a caixa está parada. Eu pego o sistema e venho e encaixo ele aqui. No momento que eu encaixei ele aqui, eu vou pegar o sistema e vou ficar balançando aqui para ele encaixar bem ali. Pode usar alguma coisa para fazer isso deslizar melhor, tá?
Se você for colar, eu prefiro que você cole. Você tem uma garantia maior de não ter vazamento. Porque se tiver vazamento nesse sistema, desse cano aqui, principalmente aqui embaixo, a caixa esvazia. Então, o sistema de saída embaixo, ele tem que ter um certo cuidado na montagem desse sistema. Quando a saída é em cima, que é um sistema que não funciona muito bem, por isso que eu não estou fazendo, ele te dá uma garantia da caixa não esvaziar. Porém, não tem tanta eficiência de limpeza. Então, esse passo pronto, eu vou cortar a medida dos canos que vão aqui. O primeiro cano que eu vou cortar é o do meio, limitação da altura da caixa. Então, gente, para eu acertar o limite da água, a altura, o nivelamento dela, você vai precisar cortar esse cano aqui na altura correta, tá? Então, aqui no meu sistema, eu estou usando aqui uma luva, que é uma luva móvel, né? Então, para me regular a altura, eu coloco essa luva de acabamento em cima, que eu vou regular o segundo cano. Então, o primeiro cano, para mim acertar ele, sempre corta ele mais alto e vai diminuindo. Então, para nós tirar a medida daqui, a gente vai na caixa e vai ver a altura da caixa. Considerando o fundo da caixa e a lateral, eu tenho aqui 80 centímetros de profundidade. Porém, a água nossa, o ideal é que ela fique aqui. Então, daqui eu tenho que descontar 10. São 70 centímetros, tá? Então, essa medida não é feita aqui no cano, e sim do chão para cima, que é o fundo da caixa. Eu tenho 70 aqui, ó. Eu vou cortar o primeiro corte com 72. E aí eu vou ver como é que fica o nivelamento. Ficou muito alto, eu corto mais um pouquinho. Sempre se você tiver cano à vontade, pode arriscar, mas eu começo assim para aproveitar bem o material. 72, não ficou muito alto. 71, ficou muito alto. 70, tá? Eu aqui já sei que é 70. Então, como é que eu faço para cortar o cano? Eu já tenho o sistema montado, então eu vou ter que cortar aqui dentro da caixa d'água, né, gente? Vou pegar aqui algum material que você vai cortar, pode ser uma policorte, pode ser uma serinha, pode ser uma faca de serinha de cozinha. A faca de serinha da nossa cozinha, para cortar isso aqui é muito fácil. Você vai cortando devagarinho ao redor e tá tranquilo. Cortado o cano, eu vou pensar no de fora. O que tem o de fora de diferente? O de fora, pensando que aqui é 70, ele tem que ser um pouco mais alto. Que seria, nesse caso aqui, esse cara aqui mais ou menos está certo já na altura. Então eu venho com ele, encaixo aqui. Isso aqui em cima, para fazer o acabamento e acertar a altura do de fora, a gente usa aqui uma emenda, uma luva, né? Uma luva. Esse recorte aqui é daquele sistema antigo ainda do pote, aquele que eu mostrei para vocês, que não deu certo, tá? Então por isso que hoje a gente faz totalmente diferente, com furadinho, bonitinho ali, sem dar problema. Eu encaixando ele aqui, ele tem que ficar pelo menos 2 dedos acima desse cara aqui, porque a água vem por dentro e vai entrar nele. Então aqui é como se fosse um ralo, então tem que ficar um pouquinho acima. Se você tem medo de errar, tá? Não se preocupe. Se esse cano aqui ficou curto, a gente bota uma emenda, como é o caso aqui, ó. Tá? Eu coloquei a luva, aproveitei um cano que era mais curto e depois botei um pedaço para cima. Aproveitamento de material. Então chegou o momento de encher a caixa, mais ou menos, né? Tem que fazer a saída lá que você vai sair. Então, para sair, eu não precisar de uma peça adaptadora, porque o flange aqui, ele é dos dois tipos. Então aqui nós vamos usar uma rosca convertendo para o cano. Ou se você tem uma saída daquelas que vai cano, como essas aqui, ó, você pode sair com mangueira. Então, se você vai sair por ali, no caso, vamos imaginar que ali embaixo, você vai sair com mangueira, você pode usar então aqui, ó, um nípel e um adaptador para mangueira, né? Pode ser em curva, pode ser reto. Você vai jogar a água de volta para a natureza, né? Você está pegando a água da natureza e devolve ela. E devolve ela adubada, né, gente? Então aqui está pronto. Agora nós temos que pensar no sistema que vai entrar a água. Bom, gente, o sistema de entrada da água tem vários modelos e bastante tempo de vídeo, né? Então, hoje nós vamos encerrar o vídeo. Na semana que vem nós vamos para a entrada de água. Ah, tem que mandar um abraço? Vamos lá. Hoje o abraço vai para todos vocês que participam do nosso canal e principalmente você que está agora no vídeo aí, que o vídeo está terminando, você está aí ainda. Abraço não é só para quem eu dei um nome aqui, não. Amanhã depois teu nome está aqui. Mas sinta-se abraçado também. Paulo, de Cristalina, Goiás. Parabéns por estar sempre no nosso canal. Você está aprendendo muito, que eu sei. Temos também o João Batista, lá de Araçatuba, São Paulo. Pede para mandar um abraço para todos de Araçatuba. Todos lá abraçadinhos pelo Ricardo e pelo canal da Quitacilária aqui. Temos também a Tatiana Onaga de Registro, São Paulo. Para você também, o nosso abraço especial como cliente. Afinal de contas, você já é nossa cliente também. Certo, gente?
Semana que vem, então, a gente segue falando dessa parte, então, da entrada e o que der no vídeo. Se o vídeo necessitar de quatro capítulos, vai ser feito 4 capítulos. Não quero deixar vocês nem sem a informação e nem vídeo cansativo. Afinal de contas, o pessoal tem reclamado do vídeo muito longo. Então vamos tentar fazer em capítulos, mas não deixamos vocês sem o conteúdo perfeito. Afinal, a informação aqui é o nosso objetivo. E se você não sai daqui informado, eu não estou realizado. Certo, gente? Até semana que vem, neste vídeo, falando então da parte de entrada de água. Quer criar peixe? Aqui você vai aprender. Certo, gente? Fica com Deus, no seu caminho e nos seus projetos.